E aí, tudo bem? Olha só, e se a resposta para a falta de motivação não for se esforçar mais? E sim, se esforçar menos. Hoje a gente vai desmontar umas ideias bem antigas e descobrir o que a ciência do cérebro diz sobre por que tentar mais pode ser, na verdade, a pior estratégia de todas. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é essa. Por que aquela ideia de se esforce mais ou de impor mais disciplina quase sempre dá errado, principalmente para cérebros com TDAH? A resposta para isso pode virar de cabeça para baixo o jeito como a gente enxerga o esforço e as nossas emoções. Para a gente começar a entender isso, vamos partir de uma experiência que é super-humana e muitas vezes super mal compreendida. O famoso colapso emocional, o tal do meltdown. E a sacada é exatamente esta. O pessoal do canal How to ADHD deixa isso muito claro. Quando a gente vê uma explosão emocional, a nossa primeira impressão pode estar completamente errada. Não é sobre desobediência, sabe? É sobre uma sobrecarga emocional. Pensa só na infância. Os gatilhos para um colapso podem parecer uma bobagem para quem está de fora. Tipo um penteado que não deu certo, um dever de casa que sumiu, ou alguma coisa que pareceu muito injusta. São exemplos da vida real que mostram como o sistema pode simplesmente entrar em curto por coisas que parecem pequenas. E é aí que está o grande mal-entendido. O que por fora parece uma birra ou um comportamento ruim é, na verdade, um cérebro que perdeu totalmente a capacidade de lidar com sentimentos muito intensos de frustração. A regulação emocional simplesmente pifou. E esse mesmo mal-entendido nos leva para outro conselho que é super comum, mas que não funciona. Um conselho que, olha, muita gente já ouviu a vida inteira. A comparação aqui é perfeita para entender o problema. A gente parte do princípio de que, se não está dando resultado, é porque falta esforço. Mas, para muita gente, a realidade é o completo oposto. A pessoa já está se esforçando muito mais do que os outros, só que sem ter o mesmo resultado. E por que esse conselho não funciona? Bom, primeiro, como a gente viu, o esforço quase nunca é o problema. Segundo, ele ignora as barreiras de verdade, como ter dificuldade para perceber a passagem do tempo ou para controlar os impulsos. E terceiro é que é simplesmente insustentável. Ficar forçando a barra o tempo todo leva ao esgotamento. E aí vira aquele ciclo de picos de produtividade seguidos de quedas bruscas. Tá, então se o problema não é esforço nem disciplina, o que está rolando dentro do cérebro? Vamos mergulhar na ciência que conecta tudo isso. A chave para tudo isso está nesse conceito: exploração. Um artigo de um pesquisador chamado Colin G. DeYoung sugere que a grande função da dopamina é justamente incentivar a exploração, ou seja, aquele nosso impulso de ir atrás do que é incerto, do que é desconhecido. Pensa no cérebro como um GPS. Ele tem um destino, um objetivo e está o tempo todo recalculando a rota. A incerteza é como perder o sinal do satélite. De repente, o cérebro não sabe mais onde está, nem para onde ir, e ele precisa responder a duas perguntas urgentes: o que está acontecendo e o que eu faço agora? Agora, o mais interessante sobre a incerteza é que ela tem duas caras. Ao mesmo tempo que ela é uma ameaça e causa ansiedade, ela também é uma promessa de recompensa, que desperta a nossa curiosidade. O desconhecido pode ser perigoso, claro, mas também pode esconder uma oportunidade incrível. E para lidar com essa dualidade, o cérebro tem sistemas diferentes. E isso nos leva a dois sabores bem distintos do sistema de dopamina. Basicamente, a gente tem dois sistemas principais. Um é o de codificação de valor, que é aquele que busca recompensas concretas. Uma promoção no trabalho, ganhar um jogo, receber um elogio, ele está mais ligado à extroversão. O outro é o de codificação de saliência, que busca informação por pura informação. É a curiosidade que faz a gente cair num buraco de vídeos aleatórios na internet ou desmontar um aparelho só para ver como ele funciona por dentro. Esse está ligado à criatividade. Certo, agora vamos juntar as peças. Como é que essa ciência toda se conecta com o nosso problema inicial dos colapsos e da disciplina? É aqui que a gente entende por que punir não só não funciona, como na verdade piora tudo. Quando o cérebro já está inundado de emoção, a punição só joga mais lenha na fogueira, adicionando mais estresse. Isso desliga completamente o nosso lado racional e aí fica impossível aprender ou ouvir qualquer coisa. O resultado? A situação só escala. Então, se punir não adianta, o que fazer? A resposta é trabalhar a favor do cérebro e não contra ele. E aqui entra um conceito fundamental, a corregulação. Em vez de aumentar a tensão, o objetivo é ajudar o cérebro da outra pessoa a sair daquele modo de luta ou fuga e voltar a um estado de calma. Só assim é possível pensar com clareza de novo.
O canal How to ADHD usa uma metáfora visual que é simplesmente perfeita para isso: o pote de glitter. Imagina que as emoções e os pensamentos são o glitter dentro de uma garrafa com água. Quando você chacoalha, fica tudo turvo, impossível enxergar através daquela confusão. O simples ato de parar e observar o glitter descer aos pouquinhos e a água ficar limpa de novo ajuda o cérebro a se acalmar. Isso começa como corregulação, ou seja, alguém ajuda a iniciar esse processo. Mas com o tempo, isso ensina uma habilidade essencial para a vida, a autorregulação, que é a capacidade de se acalmar por conta própria. E tudo isso nos leva à grande lição dessa história toda. Em vez de simplesmente aplicar mais força, a solução é procurar uma estratégia diferente, uma abordagem que seja mais inteligente e que respeite como o cérebro funciona. Então, no final das contas, essa análise toda nos deixa com uma pergunta para refletir. E se a gente parasse de lutar contra a maneira como o nosso cérebro foi feito para funcionar? O que seria possível alcançar se, em vez de exigir mais esforço, a gente buscasse mais entendimento e, principalmente, estratégias que realmente funcionam?